Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito prazer, eu sou a Andy Shelley, sou coordenadora de vendas aqui na Dell e vou conduzir o nosso papo aí durante a próxima hora. Estamos entrando já no nosso 8º episódio da trilha de Sales e Marketing na Dell e o tema hoje é falar um pouquinho sobre as estratégias de retenção, cross-sell e upsell para aumentar as vendas. Em relação às dúvidas, tá? Fiquem à vontade para mandar aqui no chat, no final a gente vai responder. Mas caso não seja possível esclarecer todas as dúvidas, né, todos os pontos hoje, no final a gente ajuda através de e-mail, WhatsApp, LinkedIn. Enfim, temos o prazer de receber para esse papo o Fernando Grossi, diretor executivo comercial e de marketing na Sompo Seguros, e o Rodrigo de Barros, diretor de marketing na Thomson Reuters da América Latina. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Wendy. Agradecer o convite. Bom dia aos amigos e amigas, colegas. Bom dia ao Rodrigo. Espero aqui atender às expectativas do nosso público, à disposição aí para a gente discorrer sobre esse tema tão importante nesse momento. Legal. Oi, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, muito bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Wendy. Vai ser um dia excelente aí para todos nós, com certeza. E só mais um minutinho que eu vou aqui colocar a câmera, que aconteceu alguma coisa, tá? Mas já abro aqui minha câmera. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não tem problema. Vamos aguardar esse minutinho aqui. Programa ao vivo tem sempre esse... Não acontece, né? E aí a gente dá início aí ao nosso conteúdo. Me escutam bem? Tá, legal. Eu vou começar aqui, então, dando início ao nosso conteúdo. Antes de falar sobre retenção, cross-sell e upsell, eu queria dar um passinho atrás aí, puxando uma questão muito importante. Aproveitando você aí, Fernando, eu gostaria de saber como que é realizado, né, esse processo de segmentação na sua empresa, se existe esse processo de segmentação, de identificação de clientes, verticalização, entendimento aí do mercado endereçável total. Se você quiser contar um pouquinho aí para a gente como que funciona na Sompo. Bom, Andy, nós da Sompo Seguros, com certeza fazemos esse trabalho. Temos uma parceria com a Nelway desde 2015, na área de Business Intelligence, e por meio dessa ferramenta disponível, nossa equipe desenvolve uma série de estudos e mapeamentos de mercado, né, que tem uma série de propósitos. Hoje eu consigo identificar as oportunidades de negócios em micro-regiões, inclusive, né? Falando um pouco de Santa Catarina, se eu quiser em Timbó saber quantos escritórios existem nesse mercado, quantos salões de beleza, quer dizer, a Sompo é uma empresa de varejo muito forte e a gente trabalha usando essas ferramentas, né? Onde a gente consegue determinar as oportunidades de negócios que podem ser identificadas até mesmo nas micro-regiões e mapear demandas para o desenvolvimento de novas soluções de seguros, né? Entender bastante essa questão do mercado é muito importante. Em cada uma das nossas mais de 40 filiais distribuídas pelo país, os nossos gestores comerciais, os gerentes, identificam essas oportunidades de negócio e enviam para os nossos executivos de contas, os nossos account, né, que fazem, estabelecem metas e um trabalho de prospecção é iniciado, né? Temos na figura do nosso mercado de seguro uma figura extremamente importante, que é o nosso corretor de seguros, que é um agente importante nesse processo, né? E que todo o produto de seguros no Brasil precisa ser vendido e intermediado através de um corretor de seguro. Então, essa fidelização de nossos parceiros e o suporte às estratégias de negócio é muito essencial também. Perfeito. Vi que o Rodrigo já voltou aí. Que bom. Rodrigo, quer contar um pouquinho para a gente como que funciona esse processo aí de segmentação na Thomson, essa verticalização? Claro, com certeza. Bom, primeiro, não só aqui na Thomson Reuters, né, mas talvez de uma maneira mais geral, eu posso dar esse panorama até aí com a minha experiência. Bom, primeira coisa,
não é fácil, né, quando você tenta fazer esse tipo de estudo para toda a América Latina, né? Você, por exemplo, ou seja, a gente está falando aqui exclusivamente do Brasil, mas tem países, por exemplo, que não divulgam dados, outros países divulgam dados até em demasia, então tem essas particularidades. Se você quer calcular o mercado de diferentes países, você vai ter esse problema, se o seu cargo for Latam, ou sua preocupação for Latam. Tem também essa questão de forecast, né? Você precisa de muitos dados e alguns países disponibilizam, por exemplo, dados de PIB, de inflação, outros dados para os próximos 5 anos, outros países mal dão essa informação ali, né, para você do ano corrente, então também tem essa particularidade. Mas, basicamente, a gente pode dividir em 3 grandes categorias que a gente estuda, né? O primeiro é o Total Addressable Market, né, que nada mais é do que a demanda total por um determinado produto ou serviço, e aí vocês vão ver que tem nomes que vão variando, mas basicamente é isso. Depois nós conseguimos saber quais são os segmentos target desse total endereçável, né? Então a gente afunila um pouquinho mais aí o funil e, como consequência, a gente estuda a parcela desses segmentos que nós podemos capturar. Então, como um funil, a gente acaba fazendo esse tipo de estudo, né? E aí você tem estudos que saem mais do macro indo para o micro, ou seja, mercado para produto, ou produto para o mercado, né? Então, dependendo dessa complexidade, você também tem que considerar isso. E por que isso é importante? Justamente para que você possa identificar gaps e oportunidades, né? Então, quando você vai de cima para baixo, de baixo para cima, você sempre vai encontrar algumas oportunidades bem interessantes e alguns gaps que você talvez não viu ou não prestou muita atenção ali naquele processo de cálculo, e é aí que você tem oportunidade de atuar. Perfeito. É até bom puxar esse assunto antes da gente entrar de fato no tema. E um primeiro ponto aqui seria o que vocês veem, qual que é a importância, né, da fidelização de clientes. Pensando aqui no meu lado, eu escrevi um artigo no mês passado, inclusive dei uma olhadinha no LinkedIn, eu postei, e eu iniciei o artigo falando que tão importante quanto conquistar novos clientes para o negócio é fidelizar aqueles já conquistados. Eu entendo que uma vez o cliente dentro de casa, a probabilidade, né, da gente aumentar a receita, melhorar o projeto com upsell e cross-sell é muito maior. E eu queria entender de vocês o que vocês pensam a respeito, quais são as estratégias, né, utilizadas nesse processo de fidelização, até para manter a satisfação do cliente. Se quiser continuar, Rodrigo, aproveitar, você já falar um pouquinho sobre isso, depois a gente passa para o Fernando. Claro, com toda certeza. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é a fidelização é o último e um dos mais importantes processos, né? Quando você tem aí alguns clientes na sua empresa. Então, se você já chegou aqui nesse tipo de discussão, meus parabéns, é um ótimo sinal. É meio batido falar isso, né? Mas é sempre bom lembrar que é muito caro você adquirir um cliente, né? Se você faz a conta, é mais fácil e barato manter um cliente aí na sua carteira. Então, é um outro motivo aí para você dar importância ou relevância para o processo de fidelização de clientes, né? Muito do que nós temos na empresa acaba vindo de processos, né? Esses processos de inovação, eles acabam vindo de clientes atuais que nós já temos. Então, esse é um outro ponto importante para você pensar e ponderar, né? Em por que fidelizar os clientes. Porque esses clientes fiéis, eles acabam muitas vezes nos passando dicas e informações bem importantes de como melhorar o nosso próprio produto, coisas que a gente não tem visto no dia a dia, né? Agora, talvez só um último ponto aqui para passar para o Fernando se você pega a estatística, né? A estatística ela fala, por exemplo, né, que você tem em média o homem brasileiro tem 1,72 de altura e a mulher 1,68. Isso em estatística se chama normal, né? Normal não é a mesma coisa que desejável. Então, quando você olha essas estatísticas, né, quem está acima ou abaixo não quer dizer que é ruim ou que é bom. Simplesmente que o normal é você encontrar pessoas nessas faixas. Nos processos de fidelização que você vê, principalmente aqui no Brasil, o que se oferece muito é o normal, né? Note isso, se oferece muito o normal. Só que nesse caso em específico, você tem que fazer o quê? Buscar o desejável para o seu cliente. Então, aquele programa de fidelidade ou de fidelização que se destaca é aquele que parte do normal, evidentemente, oferecendo aí esse normal para os seus clientes, mas ele busca sempre dar o desejável, aquele a mais para o cliente, como um retorno aí dos benefícios de estar na empresa. Não, perfeito. Fernando,
Até para quiser complementar, tenho certeza. Perfeito, eu acho que o Rodrigo colocou muito bem, você com o seu artigo também. É lógico, a gente sabe que a fidelização, manter o cliente feliz e fidelizado, ele até pode ser um grande propagador da própria empresa, onde ele está satisfeito e fidelizado, né? No nosso segmento, a gente tem, além de fidelizar o nosso cliente, eu preciso fidelizar o meu intermediário, que é o corretor de seguros. Então, aqui a gente faz os dois exercícios, não só o cliente, mas a fidelização do corretor de seguro também é muito importante. É lógico que dentro da Sompo, o cliente está dentro do centro de atuação, inclusive dentro da própria visão da empresa, né? Ser a seguradora preferida na escolha dos clientes com crescimento sustentável. E, além disso, a gente colocou também alguns valores importantes dentro dessa parte de fidelização, que é a qualidade de serviço, reconhecimento e a própria orientação ao cliente, né? No caso dos corretores de seguro, esse é um processo que se torna muito forte a partir do plano de integração das nossas duas empresas, né? Nós passamos por um processo de integração dessas empresas, criamos um planejamento importante, né? E o nosso processo de fidelização também, como eu falei, tem uma participação muito importante do corretor de seguros. No Brasil, quando a gente pesquisa quem tem seguro, geralmente o cliente lembra do corretor. Então, fidelizar o corretor que está no dia a dia, que tem a proximidade com ele, tem uma importância fundamental no nosso segmento. Isso é verdade. Então, uma vez o cliente dentro de casa fidelizado, a gente entra num ponto que é o papel do account manager, que é o gerente de conta. E seria assim, qual que é o papel, né, fundamental do account manager na área comercial? Pensando aqui da Nelway, eu fui account manager durante 1 ano e meio. Na verdade, eu fui a primeira account manager da Nelway. Antes disso, o Hunter ele tinha a responsabilidade, né, de trazer logo novo, fazer retenção, fazer upsell, fazer cross-sell. E vira uma lacuna aí de ter uma pessoa 100% dedicada a upsell e cross-sell. E eu entenderam, na verdade, a Nel entendeu que faz muito mais sentido, até porque eu conseguia absorver melhor o projeto e não perdi o time do negócio. Então, dentro desse papel de account manager, você contar um pouquinho para a gente, Fernando, hoje tem esse papel, o corretor tem esse papel também de gerente de conta, quiser contextualizar um pouquinho de como funciona essa área dentro da Sompo, por favor. Bom, excelente. O trabalho, como a gente falou lá atrás, os nossos gestores de filiais são os gerentes que identificam esse trabalho e os nossos executivos de conta fazem esse trabalho da proximidade, né? Então, na Sompo, nós temos os nossos gestores, que estão por mais de 40 filiais, e eles fazem o dia a dia dos levantamentos de mercado, né, dos locais. Entender o comportamento do consumidor nessas regiões, captar a percepção dos corretores de seguros, né, estudar a potencialidade e trabalhar a dinâmica desses mercados. Isso é muito importante. Nossos executivos de contas vêm desenvolvendo um papel fundamental nesse momento de isolamento, né? As nossas ferramentas tecnológicas podem ser trabalhadas dentro do ponto de vista de inteligência de mercado com muito mais eficiência. Então, isso abre um leque de oportunidade que jamais poderíamos imaginar, né? Eu comecei em seguros há um pouquinho tempo atrás, na década de 80, eu rodava Manaus, Rio Branco e Porto Velho. Então, você imagina na hora que eu visitava um cliente e o cliente dizia, não, meu seguro foi feito há 2 dias atrás. E aí eu teria que esperar mais 1 ano para voltar a fazer contato com esse cliente. Então, hoje é muito importante as ferramentas, todo o trabalho, e o nosso time comercial vem fortemente atuando, né, os executivos comerciais, primeiro com a proximidade com os corretores, né, entendendo basicamente a potencialidade de cada carteira que os corretores têm. Perfeito.
Rodrigo, se você quiser contextualizar um pouco para a gente como funciona, se existe uma área de account manager aí na Thomson, como que é feito, né? Como é a atuação do gerente de conta, se é o hunter que faz tudo, se existe uma pessoa específica para isso também. Tem sim. Nós temos aqui na Thomson Reuters, e o que eu gostei do que o Fernando comentou, achei bem bacana, é essa questão da evolução da tecnologia, né? Quando o Fernando comentou que alguns anos aí se fazia de um jeito, né? Hoje se faz de outro. Então a gente tende a ver tecnologia somente como uma ferramenta que nos ajuda no nosso dia a dia, mas olha que legal, né? Muda também processos de trabalho, né? Coisas que você fazia em dias, semanas, meses, você faz hoje, às vezes em minutos, né? Achei bem legal isso, e isso acontece bastante aí com o avanço da tecnologia. Bom, sim, nós temos, né? Porém, cada segmento, né? Então, aqui nós temos alguns segmentos, por exemplo, tributário, contábil, o segmento legal. Então, a gente tem alguns segmentos aqui na empresa e cada um deles vai seguir, evidentemente, aí também cada país tem um modelo operativo, vamos chamar assim, distinto, né? Mas a gente tem essa figura, com certeza, aqui na Thomson Reuters, né? Antes, era uma figura, isso antes, há muitos anos, né? Uma figura que ficava ali aguardando, esperando ter algum tipo de demanda, e essa mudança hoje ela é bem grande, no sentido de que nós somos muito mais ativos, muito mais atuantes, então eu acho que em todas as empresas isso aconteceu para essa figura, né, que, entre aspas, vamos chamar aqui de account manager, né, o gerente de conta, para cada nome, cada empresa dá um nome diferente para essa função, então é uma pessoa muito mais atuante, uma pessoa que tenta entender e se antecipar às necessidades do cliente. Uma diferença, talvez, que a gente possa ter aqui é que para alguns segmentos nós temos pessoas que são responsáveis mais por contas, né? Enquanto que para outros a gente tem pessoas responsáveis mais por região. Isso é mandatório, né? Tem segmentos que você precisa atuar dessa maneira, principalmente nos segmentos que você tem muitos clientes, então você acaba atuando ali até como por região, né? Um outro ponto importante que a gente tem que pensar e ponderar também é a questão que essa pessoa, essa figura tem que fazer ações muitas vezes escaláveis, né? É óbvio que em muitos momentos você precisa ser mais específico, né, com alguns clientes, com algumas regiões ou micro-regiões, mas você tem que pensar também em fazer ações muito escaláveis, né? Pega segmento aí como o da aviação, por exemplo, que você tem milhões de clientes, não tem como você falar pontualmente com todos. Então, é um outro ponto aí que você vê que essa parte até de automação ajuda bastante hoje em dia, né? Agora, o mais importante talvez você ter as portas abertas, né? É uma figura que vai procurar você com toda certeza, né? Você cliente, né? Mas por que ela procura você? Eu sempre dou aquele exemplo, né? Quando você entra num site, pensa em B2C, sei lá, venda de livros, por exemplo, ou até mesmo em software, né? Agora com os marketplaces, você tem aqueles softwares ou livros, ou seja lá o que for, oferecido a você. Então, essa figura do account manager, ela é de extrema importância, né? Uma função hoje essencial em qualquer empresa, porque uma vez que esse account manager conhece o seu cliente, ele vai com toda certeza entender as suas necessidades para poder oferecer algo muito útil, muito relevante, ou seja, não é como era há muitos anos, né, um tomador de pedido, isso há muitos anos, né, há muitos anos quando surgiu, se você pega livro, né, tá lá quase que nessas palavras, né, era um tomador de pedido, e hoje muda, hoje é uma pessoa que conhece as necessidades, os gaps, as oportunidades que o cliente tem ali no mercado, e ele atua em cima disso como um parceiro, ajudando o seu cliente a conseguir cada vez mais e melhor, Wendy. Não, perfeito. Entrando então nesse meio, entendemos, né, um pouquinho do papel do account manager, que aí a gente parte um pouquinho para as estratégias de upsell e cross-sell. Então, até para definir superficialmente o que é o upsell e o que é o cross-sell, dentro da NEO, o que significa? Então, um upsell. Hoje você busca uma solução de prospecção, de entendimento de mercado, de inteligência de mercado. Você fez essa contratação e dentro disso você quer fazer um upgrade, um aumento aí para uma análise geográfica, por exemplo. Então, isso é um upsell. Quando você quer passar para um cross-sell dentro da Neoway, seria, eu já tenho essa solução de inteligência de mercado e eu quero fazer compliance, eu quero ter uma análise, né, de diligência melhor. Então, isso seria o cross-sell aqui dentro. Diante desse cenário,
qual é o momento ideal que vocês imaginam que seja para fazer o upsell, para fazer o cross-sell, quando, né, o account manager deve oferecer, deve entrar em contato? Existe um mapeamento aí de carteira, uma inteligência por trás disso, né? Como você falou, não é só ir lá e tomar um pedido. Existe toda uma estratégia que você precisa fazer, precisa entender o seu cliente, o que ele está buscando, o que ele tem contratado, quais são as expectativas dele para o projeto. É muito mais complicado do que antigamente, né? Muito Se quiser bom. comentar, já pode complementar, Fernando, você que já ia falar. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo tocou em pontos aqui importantíssimos dos negócios, né? Nós, efetivamente, somos uma empresa de vendas, né? E todos nós usamos alguns termos, né, que a gente sempre utiliza, né? E o Rodrigo falou, virou um tomador de pedido. É muito fácil, né, quando você tem uma empresa que está funcionando tudo bem, um preço competitivo, e aí os nossos gestores passam só para fazer o pedido, né? Nesse momento de concorrência acirrada, de briga, você precisa fazer efetivamente diferente, né? Então, você explicou muito bem a questão do cross-sell e do upsell, e o principal fator para fazer esses dois processos é o entendimento do cliente. Você precisa conhecer efetivamente o que é que seu cliente tem, né? É preciso conhecer as necessidades específicas de cada cliente, ou no caso da nossa seguradora, conhecer o perfil da carteira dos corretores de seguros, né? Aliás, o corretor de seguros é esse agente, né? Ele não dá essa possibilidade para que a gente possa identificar e rentabilizar cada vez mais a carteira dele, né? E aí, com esse tempo de pandemia, né, a companhia tem uma liderança muito forte na atuação de varejista, de supermercados. Muitos deles tiveram que aumentar seus estoques, né? Então, a gente imediatamente conversou com os corretores para entender se os seguros estavam adequados, as importâncias seguradas tinham a adequação das suas coberturas, né? E aí foi feito esse trabalho para que a gente pudesse desenvolver outros tipos de cobertura. E aí vimos alguns exemplos aí na época da pandemia, as pessoas um pouco mais com menos paciência, né, para se trabalhar, e aí chegamos a ver o caso de um supermercado que um cliente estava sem máscara, e aí o segurança foi lá e pediu para exigir, houve uma briga, feriram o cliente. Então, quer dizer, existe um seguro de responsabilidade civil, né? E aí o mercado começou a procurar. Então, esses exemplos são importantes, né? Não só o conhecimento de toda a carteira do cliente, mas a possibilidade. E a gente sabe, o Rodrigo pode dar uma aula sobre isso, né? Que quanto mais produtos o cliente tem com você, mais fidelizado ele fica. Então, se o corretor hoje ele prospecta e faz a venda de um seguro de automóvel e nesse momento mágico da venda ele coloca o residencial, coloca o seguro de vida, quer dizer, o cliente com 3 produtos fica muito mais difícil mudar, né? E aí o corretor faz um trabalho de consultor, né? O corretor vem desenvolvendo suas habilidades e conhecimento justamente para fazer esse trabalho de consultoria para os seus clientes, né? Então, eu acho que trabalhar o entendimento de oferecer novos produtos para aqueles clientes que já estão dentro de casa e entender a necessidade de melhorias de cobertura para os seguros já existentes no mercado. Então, eu acho que esse trabalho os nossos executivos fazem muito bem junto com os clientes e os nossos corretores de seguros. Essa consultoria, ela faz total diferença. Sim, eu mesmo perfeito. Sempre tenho e eu sempre busco o mesmo consultor depois, o mesmo corretor para me atender. Rodrigo, se você quiser complementar um pouquinho como vocês fazem hoje, quais são o momento ideal aí para oferecer o upsell, o cross-sell? Existe um mapeamento aí de carteira, uma estratégia diferente para fazer a abordagem, né? Para oferecer o produto, enfim. Quiser complementar? Sim, claro, Wendy. E é legal isso, né, Fernando? Porque
Você vê, não existe uma fórmula mágica, né? O Fernando contando tudo isso, olha que bacana, né? Para cada segmento você vai ter ou vai encontrar técnicas, estratégias diferentes, né, distintas aí para fazer upsell e cross-sell. Porém, né, é uma coisa que é importante aqui mencionar, além dessa, né, que não tem uma fórmula mágica, mas tem boas práticas, né? Isso a gente com certeza pode comentar aqui, mas é essa simplificação, tá? Então você que está aí nos assistindo, cuidado, porque às vezes vem essas siglas, né? Upsell, cross-sell, Total Addressable Market, MSO, DMP, SSP. Então, muitas vezes o mercado, a literatura, vamos dizer assim, ela é complexa, né? Vocês às vezes vão buscar e parece confuso, complicado, é simples. Então, o conceito é o mais importante, né? Então, por exemplo, né? Eu sempre dou aquele exemplo de lanche, né? Todos aqui acredito que comam lanche. Quando você fala de upsell, pensa numa batatinha pequena ou média e você quer uma grande. Então, a grande é um processo de upsell. Foi feita uma venda da média para a grande, então você tem o processo de upsell, para simplificar. E o cross-sell, que aí a Wendy foi perfeita na explicação dela, porém, só talvez simplificando um pouquinho mais, é quando você também ainda quer a batata, você deseja a batata, mas a loja lá de restaurante te vende um suco, um refrigerante e um hambúrguer, né? Então, aí você está falando de um processo de cross-sell, o conceito é basicamente esse, não tem muito segredo. Bom, falando especificamente de upsell, talvez alguns pontos que a gente possa observar, tá? Como boas práticas, tá? Nunca como fórmula mágica. Mas, primeiro, é um processo de mapeamento de necessidades não percebidas, né? É impossível, como a gente comentou agora há pouco, o Fernando até foi brilhante nisso, nenhuma empresa acha ou se sente, né, muito confortável a ponto de saber que conhece 100% das necessidades do cliente. Então, é um processo de mapeamento das necessidades não muito óbvias, né? Por isso que você tem que fazer um estudo aí por trás disso sempre. Outra coisa que eu sugiro para esses processos de upsell é ou fazer revisões por trimestre, né? Muito importante isso também. Nesse momento de pandemia, por exemplo, aqui na Thomson Reuters, nós já no primeiro mês conseguimos fazer várias ações porque nós entendemos que o contexto mudou, né? Mas é evidente que ninguém quer aí um contexto de pandemia sempre, então faça revisões trimestrais dessas necessidades, porque muda, e muda muito. O que o seu cliente quer hoje não vai ser o que ele vai querer em dezembro, em outubro e assim por diante. Faça revisões de quarta, né? Uma outra coisa importante também para pensar como boa prática, né? Ofereça algo para ele sentir que é importante fazer ou ter esse incremento, né, para melhorar o que ele tem hoje. Como, por exemplo, ofereça um trial, né, uma versão aí para que ele possa usar por talvez 15, 30 dias, em alguns casos, ou produtos de desconto, incentivos, né? E lembra, o cliente já está dentro da sua casa, né? Então, apresente o seu produto. Eu acho que é aí que o pessoal, pelo menos na minha opinião, talvez peca muito no mercado, às vezes, né? O cliente já está na sua casa, você quer fazer um processo de upsell, e ele não conhece tudo que você tem. Então, convide ele, a figura do account manager mais uma vez, né? Também, não só, mas convide esse cliente, mostre tudo que tem no seu portfólio, o que seria incrementar ou melhorar o que ele já tem. Então, de upsell, eu acho que é isso. Não se esqueça, né? Minha opinião, apresentar o que vocês já têm é de extrema importância, é fundamental. Falando de cross-sell, eu acho que a gente pensa muito em cross-sell, pelo menos aqui na Thomson Reuters, para clientes que têm uma operação mais complexa, né? Então, pensa, a gente vende um produto de comércio exterior, mas esse cliente também tem ou enfrenta a complexidade tributária aí do Brasil, por exemplo, né, todos os dias. Então, também poderíamos vender um software para ele fazer a gestão tributária dele também, tá? Ou a parte jurídica. Então, podemos pensar nessa situação complexa mais aqui no nosso segmento, tá? Mas pense nisso. Outra coisa importante aqui talvez seja a questão da indústria, né? Então, você tem aí comportamentos na indústria que você pode identificar, como se chama, de novo, mais um nome bonitinho aí, né? Lookalike, né? Você vê determinados segmentos da indústria que estão fazendo algumas coisas, tem determinadas necessidades, e você pode, com certeza, inferir que aquela pessoa que já tem um produto seu, ou dois, três, a outra pessoa, outro cliente também vai precisar. É muito importante você ficar atento a essas questões de segmentos da indústria, tá? Estudos de caso, parece simples, né? E é batido, todo mundo fala, todo mundo diz que faz, e muitos fazem de fato,
Mas é muito importante, gente, eu mesmo passo por isso sempre. Eu recebo muitos fornecedores, né? Nós temos centenas aqui só no marketing, então não dá para receber todos, mas eu sempre escuto o que eles têm. Quando possível algo de inovação, com certeza a gente abre as portas. E quando eles chegam aqui, eles mostram soluções muito mais, por exemplo, de B2C, sabe? Então, eu não consigo me identificar com o que eles estão mostrando muitas vezes. Então, quando você vai fazer esse processo de cross-sell, é importante ter estudos de caso focados no mínimo naquele segmento, sabe? E, de novo, se já está dentro da sua casa, tente pegar alguns elementos para que a pessoa veja que naquela indústria, na sua empresa, existem soluções que complementam o que ela já tem. E, por fim, aqui na questão de cross-sell, eu acho que é a educação de mercado, né? Você pega, por exemplo, aí tudo que o Fernando falou, né? Poxa, o Fernando é referência, né? Nesse segmento, o Fernando é referência. Então, nós temos que também pensar nesse outro tipo de coisa, que por ser referência, nós conseguimos fazer esse tipo de venda porque a gente consegue linkar uma série de informações variáveis aí do mercado e vender esse conhecimento, né, para as pessoas, mostrando que vai ter valor comprando algum outro, adquirindo algum outro software ou serviço da nossa empresa. Wendy. Não, perfeito. Eu fiquei até com uma dúvida, Rodrigo. Hoje vocês fazem algum processo de account planning? Também é um nomezinho, né? Mas aquele mapeamento de segmentar, que acho que entra naquela primeira questão que a gente falou, mas de saber o que o cliente está contratando. Hoje vocês têm alguma figura que consegue mapear certinho, ele tem isso contratado, faz sentido isso, o porte dele é esse, posso oferecer isso, isso e isso. É bem na linha do que você estava falando, mas é feito esse account planning antes? Até eu sempre usei, antes mesmo de sair para fora, né, para ir atrás do cliente, para conversar, eu pegava e mapeava, falava, esse cliente aqui, ele tem isso e isso contratado, ele tem esse faturamento, acho que eu vi no LinkedIn ali que ele tem essa área, acho que faz sentido. Hoje vocês também fazem isso? Fazemos, né? Acho que muitas empresas fazem, né? O que vai mudar é a questão do como é feito, mas basicamente fazemos de uma maneira interdisciplinar ou interdepartamental, ou seja, o marketing colabora com customer success, que colabora com vendas, que colabora com produto. Então, esse planejamento, né, de upsell e cross-sell, ele é um planejamento que acontece com muitas mãos e muitas cabeças. Sim, total. Fernando, eu queria te fazer uma pergunta e até no cenário que você estava explicando, se você conseguir, né? Eu acho que são muitos, até porque na sua carreira deve ter passado por muitos também. Quais são os maiores desafios, assim, para vender para o cliente? Tipo, para aumentar a venda, para colocar, para fazer um upsell, para fazer um cross-sell, o que você elencaria, assim, como os maiores desafios? O nosso mercado, Wendy, é um mercado extremamente competitivo, né? Um mercado que tem uma velocidade, o mercado evoluiu bastante nesses últimos anos, né? Eu acredito muito na questão do processo de aculturamento do mercado, né? A cultura do mercado de seguros vem se desenvolvendo bastante nesses últimos anos, né? É um processo o nosso mercado é um mercado que representava 3% do PIB, hoje já representa 6,5% do PIB. Então, a questão do aculturamento é muito importante. As pessoas antigamente pensavam no seguro de automóvel e esqueciam do seguro de vida, né? E quantas vezes eu ouvi, quando era comercial, vou fazer seguro de vida para quê? Vou deixar minha esposa rica? Não, eu morro e a esposa fica rica, a viúva rica. Absurdo. As pessoas não pensam que você pode sofrer um acidente, ficar paraplégico e receber o seguro em vida, né? Mas esse processo, depois da bancarização e estabilização econômica, esse processo de cultura de seguro vem se desenvolvendo muito. Inclusive, hoje, o já arrecada mais prêmio do que a carteira de automóvel, que sempre foi uma carteira que todo mundo buscava fazer, né? E hoje também você tem o seguro de residência, porque as pessoas pensavam, se o meu veículo custa R$40 mil e eu faço um seguro, vou ter que pagar 2 mil, um exemplo, R$1.800,
quando eu vou contratar o seguro do meu apartamento, que custa 500, 600 mil, eu vou pagar muito. E ao contrário, é super barato. Além das facilidades que se oferece hoje, né? Quer dizer, a assistência hoje, o produto de residência veio com algumas assistências, quer dizer, o entendimento do mercado foi muito importante nisso, de entender o modelo de como as pessoas mudaram, né? Muita gente morando sozinha. Então, o mercado foi desenvolvendo alguns seguros para trazer essas novas oportunidades, né? Nosso setor arrecadou 39,4 bilhões, que representou um crescimento de 12,7%, né? E a gente sabe que ainda existem muitas oportunidades, né? O país vai passar por esse momento que a gente está vivendo, o país passa, e aí vem efetivamente muito forte a questão da infraestrutura, dos seguros que podem ser feitos, de risco de engenharia. A nossa companhia, a nossa empresa, a Sompo, tem um portfólio de produtos que atende o cliente na sua totalidade, inclusive o corretor também. Então, eu acho que o maior desafio é essa questão do aculturamento, de mostrar a necessidade, né? De ouvir bastante. O Rodrigo falou aí, é até um projeto que a gente usa, Portas Abertas. Então, a gente tem esse trabalho de proximidade com os corretores, até para entender, porque o corretor de seguro está no dia a dia, ele conhece as diversas regiões do país, né? Nós temos mais de 26 mil corretores que trabalham com a companhia e você imagina o potencial de informação que nós temos com esses corretores. Então, a gente utiliza bastante essa questão do Portas Abertas, de ouvir os corretores, de entender as suas regiões e suas necessidades. Então, eu digo aqui que o aculturamento, todos nós, né, os corretores, as entidades do mercado, as seguradoras, têm um papel fundamental, né, para trazer essas oportunidades. A gente vê que o país cresce bastante no agronegócio, então a companhia tem um produto de agronegócio, e quando você fala de agronegócio, você não fala só da questão da safra, mas você tem os equipamentos, você tem toda uma cadeia, né? E a gente vê que esse crescimento do setor de agro no país é muito forte. Então, é importante que o corretor também conheça esse processo, né? E no processo de aculturamento, a companhia tem feito mais de 1.500 treinamentos, aí, com 1.500 corretores participando dos treinamentos que a companhia vem desenvolvendo, e a gente já viu uma curiosidade maior dos nossos parceiros de negócio em entender as diversas modalidades de seguros que existem no país. Não, perfeito. Isso do corretor ouvir é muito importante, até porque, como você falou, cada região tem a sua peculiaridade, né? Tem que ser tratada diferente. Isso é muito bom. Legal. Rodrigo, se quiser complementar isso para a gente, quais são os desafios aí, se você conseguir elencar também, para aumentar as vendas, o que você passa aí na Sompo, enfim, já viu aí na sua carreira? É bem aqui na Thomson Reuters e em todas as empresas, né? Tem, ainda mais agora, nesse momento que a gente vive, muitos desafios, né? Deixa eu, talvez, aqui mentalmente separar em quatro, cinco, talvez, itens, né? Talvez o primeiro, tá? Assim, um grande desafio, processo de compra, tá? Por que o processo de compra é um desafio? Muitas vezes porque a equipe que está fazendo a compra não tem o conhecimento técnico que o cliente tem, né? Isso é um desafio, né? Aqui na Thomson Reuters a gente trabalha muito nisso, para que quando alguém vai visitar um cliente, tem ali um conhecimento muito grande para falar, muitas vezes, de igual. E, ainda nesse item, eu posso comentar da questão dessas modernizações que a gente acabou de falar, né, recentes, ou seja, o e-commerce, né, está morrendo o e-commerce. Não, para o B2C continua, mas para B2B isso se torna marketplace, você vende dentro do seu software. Então, o processo de compra aí é um desafio, né, com essas mudanças e modernizações. Talvez um segundo seria o processo de negociação, né? Muitas vezes não é claro para o cliente a proposta de valor, então parece simples, mas tem que estar claro. Hoje vocês sabem que benchmark é um negócio que é muito feito aí na indústria, então se você não deixa claro o seu processo de valor, adeus, né? A pessoa procura uma outra pessoa especializada aí para poder fazer uma aquisição de um serviço
ou de um produto, né? Um terceiro item a gente pode chamar de implantação barra parametrização, né? Implantação acontece muito mais quando se compra um software, às vezes, e parametrização, muito aí também em processos de upsell isso acontece, né? Por quê que eu chamo a atenção disso? Por uma questão de cronograma da equipe, né, que vai fazer a implantação ou a parametrização, né? Precisa cumprir, o cliente conta com isso, você tem que seguir, escrever em pedra esse cronograma. Não adianta, infelizmente, pode trazer o que for, choveu ácido, não importa, tem que cumprir, o cliente está contando com isso, então implantação e parametrização é um desafio hoje aí para também aumentar essas vendas, uma vez que você vai passar crescer sua carteira, por exemplo, e aí você começa a ter essas complexidades de como gerenciar esses cumprimentos, né? Então é outro. Treinamento também, e eu trago treinamento aqui mais no sentido de disponibilizar cursos online, né? É muito comum hoje, é uma reclamação constante de pessoas que querem ter algo personalizado, então a ideia sempre é fazer um primeiro curso ali com as pessoas, né, online naquele momento, se grava aquilo e disponibiliza depois para consulta, mas o primeiro é muito importante para que se tire dúvidas, né? Então é um desafio porque escalar isso num nível de muitos segmentos, muitos produtos, nós temos mais de 70 produtos na América Latina, eu falo sempre da América Latina porque é o que eu cuido, né, mas a Thomson Reuters é global, é muito difícil também esse ponto. Trago também, talvez, funcionalidades, né? Por que funcionalidade? Pega segmentos como o nosso de tributário, né? Quantas mudanças, em média, não acontecem por dia nesse segmento? Muitas, né? Se eu trazer o número aqui, vocês ficam assustados. Então, imagina que os clientes querem algo online, querem algo que se atualiza. Se eu demorar muito para atualizar essas novas regras, por exemplo, mensalmente, ou faço isso a cada 2 meses, eu estou muito fora do mercado, né? Então, essas atualizações são muito importantes no que diz respeito à funcionalidade. E, por fim, não confunda, né, funcionalidade com experiência de uso, que aí é uma coisa que nunca a gente deve negligenciar, porque quando a gente fala de experiência de uso, aí também tem um nome bonito para isso, né, se chama UX, né, User Experience, mas nada mais é do que a experiência do cliente a ter acesso à informação e à navegação. Então, isso deve ser simples, né? Quantas vezes, né, nosso produto, ele vem tendo aí várias atualizações que são bem bacanas por feedback, né, dos nossos clientes, e não clientes também, às vezes, que tiveram algum tipo de contato, ou seja, às vezes, para se chegar num item, você tinha que dar 8 cliques, né? Hoje, com um clique ou um menuzinho rapidinho, você já chega onde você quer e já vem tudo pronto para o nosso cliente. Então, experiência de uso é uma coisa também, aí, na minha opinião, que é um desafio, mas tem que ser considerado aí nesse processo de aumentar vendas. Não, perfeito. Até aproveito, pessoal, manda aqui no chat quem está passando também, né, por esses desafios, querem compartilhar, querem perguntar a respeito. E aproveitando, Rodrigo, qual dica que você daria, né, para essas pessoas que estão passando por esses desafios no momento? Olha, é difícil falar de dicas, né? Eu posso, de novo, eu A posso... sugestão. Exato, exato. Não, sim, é mais, Wendy, o cuidado que eu tomo para não parecer que existe uma fórmula, né? Que A as pessoas vão fórmula, seguir. né? Mas vamos dizer aí que são conselhos, né? Sugestões. Eu acho que talvez o primeiro, tá? É pesquisa. Façam pesquisa, tá? Isso é fundamental. E é óbvio que o meu viés, né, por ser de marketing, eu vou trazer muito para marketing, mas para uma empresa é fundamental que você conheça o que os clientes e não clientes também vão falar de coisas como a marca, aí mais o cliente focado em produto, cancelamento. Poxa, se alguém cancelou um produto, você tem que entender em profundidade o porquê, né? Onboarding, não comece mal com o cliente, entenda através de uma pesquisa rápida e simples como foi a experiência dele em fazer o onboarding aí na sua empresa, né? Se começar bem, vai terminar bem. Se não começar bem, talvez não termine bem. Então, conheça esse início, né? Então, esse é o meu primeiro conselho. O segundo trabalhe com processos de automação. E aí, no meu caso, mais uma vez, puxando para marketing, processos de automação de marketing. Por quê? Basicamente por 3 coisas, né? O mundo mudou, você pode fazer o que um departamento inteiro fazia aí rápido, através de fluxos, né, automatizados. Então, se uma pessoa já preencheu um formulário no seu site, com certeza ela vai cair em fluxos
que nada mais é do que nutrição, né? Então, você está nutrindo aquela pessoa com informação, com webinar, com white paper, com estudo de caso, com uma série de coisas. Então, pense nesses processos de automação, tá? Mais aí focados em marketing. É o meu segundo conselho. Nutrição é algo muito importante, é algo que ajuda muito nas vendas. E meu último conselho, e aí aqui sim é um conselho, né? Tenha um banco de dados unificado. Qualquer estratégia hoje em dia, que seja baseada em bancos de dados distintos que você precisa de um ser humano para cruzar, para chegar em sites e tal, você vai levar um tempo muito longo para você conseguir fazer um processo, seja de venda, do que quer que seja. Tá? Então, é trabalhoso, às vezes é caro, mas você precisa pensar no banco de dados unificado. Isso é talvez o coração para que você possa fazer muitas vendas qualificadas. São os meus 3 conselhos. E aí, Fernando, você tem mais algum outro? Estou tendo uma aula aqui com o Rodrigo, né? Eu também. Que isso? Então, é tão importante a gente compartilhar, né, essas experiências e eu acho que o que a Nel trouxe aqui foi justamente isso, compartilhar essas experiências. E é tão interessante, a gente pensa muito parecido. No nosso negócio, a gente sabe que o profissional brasileiro, né, a gente tem uma resiliência por natureza e é acostumado a lidar com essas adversidades, né? Sabemos que o mundo, o novo normal que vem por aí mudou bastante, né? Vai mudar muito essa questão de como o comportamento dos clientes, como é que vai, qual a experiência que esse cliente teve. E aí a gente participando de alguns eventos, eu acho que o Rodrigo colocou uma das coisas mais importantes, que eu trabalho muito com o nosso time comercial, é informação. Né? Você ter a informação, você saber o que aquele cliente tem com você, aprofundar nas análises, né? Entender essas experiências que os clientes tiveram nesse momento de afastamento. A gente falava um pouco antes de iniciar que eu estou adorando viajar pelo país, né? Hoje eu viajo muito mais seguro, eu estou com o meu time comercial durante a semana, eu consigo rodar o Brasil inteiro sentado aqui na varanda de casa e fazendo reuniões muito mais produtivas, né? A nossa produtividade aumentou bastante, né? O deslocamento proporcionava algumas dificuldades. Então, eu entendo que você conhecer a rotina das pessoas que foi alterado, entender esse novo modelo de propensão de compras, né? Quais as experiências que os clientes tiveram nesse sentido, eu acho que vale muito a pena. Mas a informação, o conhecimento do seu negócio faz a diferença efetivamente. Então, perfeito. Fernando, aproveitando, tem uma pergunta aqui no chat para você. Acho que para o seu mercado, na verdade. E o Matheus perguntou aqui como que se comportou o mercado de seguro nos últimos meses com a pandemia. Deve ter muita história, né? Se puder resumir um pouquinho. Bom, eu posso resumir rapidamente. Matheus, excelente pergunta, né? A gente sabe que o mercado ele teve 2 ações muito fortes, né? O mercado teve uma ação de reter o cliente, então a briga ficou muito... Você perdeu um pouco essa questão de conquistar negócios novos, até porque a economia deu uma travada, né? Vendas de veículos, essas coisas todas aconteceram. Então, o nosso mercado, até maio, ele teve... Quando você compara maio de 2020 com maio de 2019, o nosso mercado caiu 23%. E quando você compara os 5 meses, nós tivemos uma perda de 6%. Né? Aqui na nossa empresa, a gente cresceu em alguns segmentos importantes. Nós crescemos no segmento de transportes, a companhia é líder nesse segmento de transporte, mas o mercado recuou muito na questão do automóvel, né? A maior perda do mercado foi na questão do automóvel. O seguro de vida cresceu bastante também. O seguro de agrícola, máquinas e equipamentos cresceu também no mercado. O seguro de residencial cresceu no mercado. Então, o comportamento do mercado foi, nos 5 primeiros meses, uma queda de 6%, 6,8% comparado
com os 5 primeiros meses do ano passado. Não, perfeito. Aproveitando, tem uma outra pergunta aqui, até eu também gostaria de perguntar isso para vocês. Rodrigo, também, se você puder complementar, dentro da estratégia, né, de upsell, de cross-sell. Então, vocês mesmos comentaram, é um leque de produtos, tem muita oportunidade. Qual estratégia usar para saber o que oferecer primeiro para o cliente? Porque, às vezes, tem 10 produtos aqui que eu poderia estar oferecendo. Por onde começar? Qual estratégia? Como identificar a melhor oportunidade para aquele momento? Vocês querem complementar com alguma coisa? Rodrigo, se você quiser falar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que da maneira mais simples, né? A resposta é simplicidade sempre. Então, por exemplo, como nós estávamos comentando, se você tem você tem um produto, certo? E dentro desse produto tem 20 módulos, tá? Ainda não falando em outro produto, mas só módulos, você precisa, como o Fernando bem trouxe, ter essa informação, cruzar dados, entender o que é mais relevante, né? Porque, de novo, se você chega com 20 módulos tentando vender alguma coisa para um cliente, não vai ser útil para ele vai comprar o que é útil. Então, a pergunta que você tem que fazer é, o que seria útil, né, para esse cliente? Então, nessa questão de módulo, é muito importante, né, porque às vezes você tem um software e você quer vender algo a mais para esse cliente para incrementar o que ele tem, mas é óbvio, você vai vender dadas as necessidades dele, né? E na questão de cross-sell, né, também é importante que você entenda isso, o que complementa, né? Ou seja, o que incrementa está muito ligado ao upsell, mas o que complementa está ligado ao cross-sell. Então, também não adianta, se você tem, como aqui a gente tem 70 e poucos produtos na América Latina, não vou chegar com um produto que não faça sentido. Por exemplo, se uma empresa não tem um departamento legal, né? Ela terceiriza, eu vou chegar forte ali tentando vender um software nesse segmento, né? Desse segmento nosso para esse cliente? Provavelmente não. Né? Então, faz sentido. Então, a simplicidade eu acho que é fundamental. Informação, né? Como a gente falou. Você tem que acompanhar o seu cliente. Né? E a gente dá um exemplo aqui. Muitos corretores de seguros conhecem os seus clientes há muitos anos e vêm fazendo o trabalho de consultoria há bastante tempo. Então, o teu cliente casou. Opa, vamos lá. Vamos oferecer um aumento do seguro de vida, nasceu um filho, entender bem a questão do seguro-saúde, né? Quer dizer, a esposa veio com mais um patrimônio, mais um veículo, você oferecer essa condição, né? Então, a informação é tudo, quer dizer, você acompanhar as empresas que estão abrindo filiais, né, contratando mais gente, identificar a questão da oportunidade de vender o seguro de vida, né, oferecer mais produtos, ser o consultor efetivamente do seu cliente, né, acompanhando toda a evolução do seu cliente. Não, perfeito. Até para a gente finalizar aqui nas perguntas, tem uma aqui específica. Se vocês puderem falar uma, não sei, acho que tem várias, né, mas existe alguma estratégia em marketing, no caso, que ajude na retenção aí de clientes para melhorar o upsell? Sei que tem várias, mas se puderem falar pelo menos de uma estratégia em marketing que ajudaria, a Paula tá perguntando aqui. Olha, eu não diria que existe uma estratégia, existem algumas metodologias que você pode usar. Talvez a mais conhecida, né, vamos chamar aqui RFV, né, Recência, Frequência, Valor. Eu estou falando uma bem batida, mas por que eu estou trazendo isso? A questão, que na minha opinião, é como priorizar. Então, essa talvez seja a pergunta, né? Como eu vou priorizar? Você não vai atender todos de uma maneira única, né? Como a gente comentou, é muito importante ganhar em escala, mas eu estou trazendo a RFV, mas você tem várias técnicas que você pode usar para priorizar o que você tem que fazer. Eu citei lá atrás um exemplo, né? Eu acho que o trabalho da consultoria para você fidelizar o cliente é oferecer mais produtos. Quanto mais produtos o cliente comprar de você, ele vai estar fidelizado com você. Vamos usar aqui um pouquinho de passado, né? Quando você tinha as suas contas bancárias com débito em banco. Quando você pensava, se você pensasse em trocar, você ficava pensando 3, 4 putas, vou ter que cancelar todos os meus débitos e tudo. Então, eu faço muito essa comparação, quer dizer, quando o cliente, você
atendendo o teu cliente na eficiência, né, na proximidade, entendendo e acompanhando as necessidades, ele vai estar fidelizado com você. Então, o trabalho de consultoria que você precisa prestar para o seu cliente é muito importante. Perfeito. Fernando e Rodrigo, estamos chegando ao fim aí do nosso webinar e eu gostaria de pedir que vocês fizessem suas considerações finais. Temos poucos minutinhos, mas pode começar por você, Fernando. Bom, agradecer muito aqui a oportunidade, foi uma experiência super positiva, né? Aprendi muito aqui também, eu utilizo muito essas questões de visitas e de contatos para a gente aprender, né? Conhecendo aí o Rodrigo, estamos tão próximos, já vou pagar um almoço para ele assim que acabar, ele é um cliente nosso aqui da Sompo, então, depois dessa conversa que nós tivemos aí, eu já identifiquei várias oportunidades para a gente aumentar o nosso upsell e cross-sell dentro da empresa. Foi fantástico a experiência, muito boa, passou rápido, né? Eu estava aqui preocupado com o tempo, mas passou super rápido. Então, só agradecer a oportunidade, espero que tenha atendido aí as expectativas dos nossos ouvintes, clientes, participantes aí, né, de todo mundo, e dizer que a companhia está aqui à disposição para qualquer outro evento. Muito legal, obrigado aí pelo convite. Agradeço muito aí pela oportunidade. Obrigada. Rodrigo? Bom, antes de mais nada, obrigado ao Fernando também, Fernando mesmo, aprendi bastante aí com você, foi bem bacana a gente ver essas diferenças até de setores, né, de segmentos. A Neoway, então acho bem bacana isso que vocês vêm fazendo, nesse momento que tem muita escuridão, vamos dizer assim, né, no que vai, antigamente a gente tinha muita previsibilidade das coisas, e com a pandemia eu acho que é difícil até prever 3 meses à frente às vezes, né, então é um desafio grande, e tendo esses webinários, nossa mente ela abre, né, de todos nós com ideias novas, dá aquele refresh, né, a gente consegue enxergar um pouquinho além do que a gente está acostumado, enviesado a ver. Então, parabéns também para vocês, na Nel, é muito bacana essa série de webinários que vocês vêm fazendo, e particularmente me coloco aí também à disposição de todos, né, no LinkedIn, com certeza, sempre para a gente aí trocar uma ideia e avançar em conversas bem bacanas como essa que a gente teve aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Então, assim chegamos ao fim deste webinar. Eu agradeço Fernando, Rodrigo, que gentilmente topou compartilhar seus conhecimentos e suas experiências com a gente. E você que acompanhou até aqui, fica o convite aí para conferir as próximas edições da Trilha de Sales e Marketing. O próximo tema é para falar um pouquinho sobre fechamento de vendas, dicas para melhorar a conversão. Eu não posso perder isso, inclusive, mas caso tenha perdido algum conteúdo e se interessou por essa jornada, todos os nossos webinars estão na nossa playlist no YouTube, tá? Com a pastinha Sales e Marketing. E vai chegar um QR Code aí para vocês. Nos conte o que você achou do nosso webinar, preenchendo essa pesquisa de satisfação. Obrigada a todos que participaram e tenham um ótimo dia. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada, pessoal.